Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália. Eu sou uma mulher de cabelos ondulados e castanhos, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa preta com um casaco azul escuro e estou usando acessórios prateados. Eu estou aqui hoje junto com o Levi para poder moderar a sessão intitulada História sobre uma História, Saberes Originários e Redes Comunitárias. Nós teremos apresentações em português e também em espanhol, tá? Buenas tardes a todos, yo soy Natalia, yo soy una mujer que tengo el pelo ondulado, los ojos oscuros, eh, estoy con una camisa negra y también también, y también azul oscuro. Empezamos ahora la sesión de Historia sobre una historia, los saberes originarios de red comunitarias, que va a pasar en español y también en portugués. Pessoal, como que vai funcionar a nossa sessão? Cada um de vocês vai ter 12 minutos para apresentação, tá? E depois todo mundo vai apresentar, a gente vai seguir a ordem que está no programa. Depois, no final, a gente vai ter 12 minutos para a nossa discussão, tá? Quando tiver faltando 2 minutinhos para a apresentação de vocês terminar, do seu tempo, o Levi ele vai dar um joinha na tela. Então, fiquem atentos à tela, porque na hora que o joinha aparecer, vocês têm 2 minutos só para finalizar, tá bom? Eu quero convidar agora, então, Rodrigo dos Santos Carlosso com o trabalho Dengo, Vozes dos Cinco Colônias. Muito boa tarde a todo mundo, a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Museu da Pessoa por estar oferecendo essa oportunidade, disponibilizando essa oportunidade, tanto para mim quanto para a Adriana Jorge. E a gente está aqui para falar sobre o projeto Dengo, Vozes dos Cinco Colônias. A minha voz está um pouquinho ruim, mas eu espero que você esteja conseguindo me ouvir bem. Eu disponibilizei o vídeo lá na pasta do Drive. Posso reproduzir o vídeo, Rodrigo? Por favor. Ok. Me aproprio da música e do teatro para cuidar dos outros do jeito que eu vi o meu pai e minha mãe cuidarem. Frente às injustiças sociais, eles se sentiam muito impotentes. Foi num dia que eu estava olhando para o céu, roxo, que estava chovendo, e eu pensei que seria muito bacana, muito triste se eu levasse o que eu sei fazer para a praça. A praça que fica a 5 minutos aqui de casa. A praça que me recebeu em muitos momentos da minha vida. Tive muitos registros da enchente, mas eu não os guardei, porque era muito dolorido para mim e ainda é falar sobre isso. Mas eu quero contar sobre a perspectiva do que sobra pra gente que é proletariado. É trabalhar, é construir, coletivizar. Eu me reuni com a minha professora e orientadora Adriana Jorge e a gente roteirizou esse vídeo que vocês vão ver agora. E foi tudo muito rápido. Mas como é que ficou depois? O que foi feito? O que a prefeitura fez depois? Em relação ao bairro e em relação ao parque? Eu vejo que para entender o que foi feito depois, é necessário também falar sobre o que foi feito antes. Eu saí antes, no dia primeiro, se eu não me engano, foi o dia primeiro de enchente, e só que eu fui ver que realmente a casa estava alagada, né? A primeira da casa, no caso, através de uma vizinha. Ela mandou um videozinho. Então, ali que eu vi que estava toda ela, porque até então nunca tinha acontecido no Cinco Colônias. Havia a informação de que a prefeitura estava passando com um caminhão, alertando a população, mas esse caminhão não foi ouvido aqui no bairro. Então ficou sob os boatos que surgiam no WhatsApp. Olha isso aqui. Isso aqui é no Mato Grande. Eu não me lembro qual era, eu sei que era alguma rede, eu acho que é algum canal no Instagram, alguma coisa, não sei. Eu não sei se já era da prefeitura, realmente não me lembro se era algum amigo dela filmando, eu não sei. Eu sei que ela vem, me chama e mostra. Eu falo, não, mas isso aí não é fake, eu tava dormindo, né? E aí ela fala, não, isso é aqui, ó, ali atrás,
aqui é a rua onde a avó mora, onde nós moramos um tempo, e eu não tinha reconhecido. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Na primeira noite, que muita gente não saiu do nosso bairro, e que eu, na madrugada, eu lembro de cochilar e acordar, e a gente tentando buscar ajuda para pessoas que estavam em desespero. Voltei para casa depois de... A casa tá ali, 2 meses depois. E depois dali eu fui morar na praia. 7 meses. Eu coordenei um grupo de escuta acolhedora de mulheres atingidas pela enchente. E mulheres de várias idades, mas principalmente pessoas com um pouco mais de idade, entre 60, 70 e poucos. E tinha algo muito comum a todas elas, não se permitiam sentir. Eu, meu filho, Rodrigo, a mãe da minha nora, Tânia, uma senhorinha de 99 anos, e mais a tia da minha nora. Ficamos entre 5 até julho. E dali eu fiquei sozinha. Só depois de mais ou menos um ano é que a gente escutou os caminhões-pipa realizando, então, a hidrojeteação, tirando o que tinha ficado nas bocas de lobo, malas, mochilas, roupas, coisas pesadas que devidamente faziam subir a água quando tinha o temporal. Nós tivemos uma situação de vir muita chuva, ali abriu-se um campo de tristeza, uma angústia, poderia dizer que uma depressão, o cansaço, o esgotamento de limpar a minha casa. Quando fala em limpar, e eu adoro, né? Adoro construir, limpar, eu adoro mexer com construção civil, pintar, eu gosto de fazer isso. O cansaço físico superou. E talvez eu nunca tinha, embora tenha um cansaço físico do trabalho, que eu fiz durante tantos anos, mas o cansaço físico agora de enchente, de sujeira, foi o que mais me afetou, não sei. Não sei se foi muito trabalho, não sei te dizer. Dengo. Palavra de origem Banta, atualmente Congo, Angola e Moçambique, língua Kikongo, que tem um sentido mais profundo e ancestral. Dengo é um pedido de aconchego no outro, em meio ao duro cotidiano. Somos totalmente diferentes cada um. A palavra dentro, para mim, ela já insinua movimento. É incrível, é incrível. Eu me vejo, eu não vejo assim, é uma massinha homogênea, né? Cada um no jeitinho, e parece que a gente se junta e, tipo, é aquele amor, aquela coisa, aqueles olhares. Isso aí é muito diferente. E assim, olha, o primeiro momento que eu fui participar do Dengo, numa praça, onde passa um monte de gente, inclusive conhecidos. De primeiro momento, assim, foi bem estranho. Aí vieram os depoimentos, eu ouço vocês cantando lá de casa, né? Lembra que eu notei que os bichinhos às vezes param e ficam escutando a gente? Eu achei isso fantástico. Porque, na verdade, sobreviver não é o suficiente, né? Todos ali com uma... De ressignificar a vida. Através do teatro, da música, da raiva, do choro, da alegria, do medo, possibilidade de reconectar. O mais impactante, assim, foi quando a gente fez o exercício corporal, de demonstrar que a gente poderia chegar e, de repente, tocar o braço de alguém, de repente, tocar a perna de alguém, de repente, uma massagem aonde a pessoa permitia, né? Eu acho que essa aí foi uma coisa que relaxou mais. E olha, aquela tarde eu dormi bastante. São vidas que estão ali, que passaram por esse curto período, identificando as suas dores, um eco, né? Aí eu posso te dizer, então, se para mim teve algum movimento de cuidar de quem cuidou, o Dengo para mim entra nesse lugar. Essa coisa, essa paciência aí, também é uma coisa que eu tenho que pegar para mim, né?
Espera pelos outros, espera. Eu sei que o indivíduo ele vai nutrir o coletivo. O coletivo não é você perder a sua individualidade, é você levar ela para dentro. Por isso a comunhão. Na roda você dança, na roda você canta, na roda você é igual. Você vai ter a hora de estar no meio da roda e a hora de voltar para formar o elo. É a certeza que a gente pode continuar, que a gente tem relações especiais, assim, pessoas especiais, né? Na vida da gente. E a gente pode correr livre. Dá tempo, da gente ainda é tempo, e é importante nós se expressar. Tempo da palma, da batida na perna, da batida na perna do outro. Reconhecer o seu. Ele é terapêutico. Ele é cura. O Dengo, para mim, é cura. É liberdade também. Fácil. É bem bom. E despertar, né? Outras pessoas, abrir o caminho para outras pessoas. E eu adoro estar no Dengo, tá? Que seja eterno enquanto dure. Esse povo maravilhoso que é, né? Brincante, cada um do seu jeito, cada um com seu dengo. Mas é isso. Então, eu só posso dizer, ó, amo vocês. Gente, vamos voltar. Tá na hora, não tá mais chovendo, não é mais frio. Podemos continuar. A gente não está sendo pressionado para isso, mas eu acho que a gente pode começar. Beijo. Rodri, eu acho que é importante você botar no seu trabalho o que ficou de tudo isso. O Dengo é um projeto gratuito realizado na Praça 5 Colônias, no bairro Harmonia, loteamento 5 Colônias, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Brotou da necessidade de cuidar de quem eu vi cuidando dos outros a vida toda, mesmo apanhando do mundo. É um espaço para quem, mesmo cansado, ainda acredita que vale a pena tentar, porque a arte cura. O que fica disso tudo? A luta. Não a microluta de uma micronarrativa. A luta de classes, para destruir um sistema de crise que aliena das pessoas o direito a uma vida digna, na dialética material de um indivíduo vivo em um coletivo histórico. As placas que botamos na praça foram destruídas. Havia dias em que, fora minha mãe, não tinha gente para dar aula. Mas isso não é um fenômeno, isso é só um sintoma. A metanarrativa que disseram dissolvida resiste na coragem de propor uma semente. Depois do frio e da chuva, o Dengo voltou a cantar. Segue cantando. O meu povo não se silencia, a culpa não se individualiza, e você que me vê, por favor, não consuma a história dos meus como entretenimento. Se o Dengo nasce da luta e se mantém pelas pessoas, o social da minha gente evoca a história daqueles que também não estão mais presentes para cantar. E que cantam, porque os que ficam aprenderam com os que foram. Pergunto a vocês, por quanto mais tempo a gente vai cantar para aliviar as feridas individuais, ao invés de cantarmos para acabar com a estrutura que fere a nós todos? Eu passo a minha palavra para a Adri. Quer falar um pouco mais, Rodri? Não. Bom, eu fiz um pequeno textinho para complementar. Eu tive a oportunidade de ser interlocutora com a Rodri durante esse tempo todo, pelo menos uns 3 anos, né? E passamos a questão da enchente em bairros diferentes e até cidades, porque ela está em Canoas e eu em Porto Alegre, e tive a oportunidade, então, de ouvir essas narrativas. O tempo acabou. Eu adorei esse coisa. Eu ainda não tinha visto esse tempinho. Você pode ter uns 2 minutinhos para concluir, pode ser, Adriana? É bem corridinho, então, ou talvez só nas perguntas, mas no projeto Dengo, a enchente aparece como uma metáfora e como um trauma real. Ela é real. Mas o que emerge das narrativas é menos a catástrofe e mais o gesto de reconstrução. A voz, o canto da Rodri com os participantes, o toque, o olhar, tornam-se modos de recompor o comum. Como afirma uma das participantes, o dengo é cura. E, nesse sentido, o corpo é memória, o corpo é arquivo. Aqui a oralidade se manifesta como uma tecnologia ancestral, e narrar
para ela, Rodri, e a Rodri para mim, narrar é também curar. E as vozes das mulheres, sobretudo, atravessam a dor e instauram um tempo outro, o tempo da escuta, do vínculo, do cuidado. São narrativas que, ao serem registradas em vídeo, ampliam a sua potência política, tornam-se memória coletiva em movimento. E com certeza eu acredito que esse projeto ainda vão ter muitos desdobramentos. Obrigada, para não tomar o tempo. Obrigada, Adriana. Obrigada, Rodrigo. Vocês viram aí que a gente tem uma música digna de Oscar, né? Pro final. Eu levei um susto porque tocou muito alto aqui. Desculpa, gente, esqueci de avisar. Bom, a gente vai prosseguir então com as apresentações, como eu falei no final, que a gente vai ter, né, as perguntas e respostas. A Crícia tá por aí? Chegou? Não. Crisele? Também não. Gabriel? Gabriel Mário Vélez. Hola, Olá. buenas tardes. Yo voy a hablar en español, así que permítanme, yo hago mi presentación en español. Voy a compartir pantalla. Eh, Perdón un minuto. Bueno, cierro y vuelvo otra vez. Y Perdón que hay un pequeño problema aquí con la presentación, pero ya lo resolvemos. Bueno, voy a comenzar y ya les comparto la presentación. no me permite, yo comparto aquí. Bueno, parece que vamos a tener que usar otro computador para compartirla, pero mientras tanto yo haré el inicio de la presentación. El proyecto que quiero presentarles tenemos un nombre muy general, hace referencia al encuentro por azar de un archivo muy significativo. En principio, la presencia de ese archivo no resultó claro, no se sabía muy bien si era realmente significativo, pero realmente terminó convertido en un documento sumamente valioso. Entonces, voy a hacer la presentación por acá. ¿Por la presentación? Sí. Ahí está. Este archivo fotográfico, digamos, tiene unas características especiales. Primero, yo estoy localizado en Medellín, en Colombia, y lo que este archivo reveló fue una práctica fotográfica muy característica de lo que se podría caracterizar como la fotografía de calle, fotografía hecha en la calle para registrar básicamente las personas que andan por la calle. Este proyecto ha pasado por diferentes momentos en los cuales yo he hecho pues, el hallazgo, la búsqueda de lo que significa este archivo y posteriormente lo que eso ha significado en términos de las apropiaciones que he realizado del archivo. Las fotografías encontradas son de este tipo, son fotografías en las cuales una persona camina por un lugar de la ciudad. Son fotografías hechas en el espacio público, hechas por fotógrafos que realizaron estas imágenes con un fin básicamente comercial, es decir, ellos hacían las fotografías y luego le entregaban pues un material a la persona que le habían hecho la fotografía, una especie de recibo, y con ese recibo ellos podían ir al laboratorio, al estudio y reclamar la fotografía, comprar la fotografía que se realizaba, que se había realizado en la calle. Esta práctica fotográfica que se hizo, pues digamos, muy popular en Colombia, particularmente en ciudades como Bogotá, particularmente Medellín fue un lugar donde se hicieron muchas de ellas, pues digamos, se utilizó
de manera muy importante. Es muy reconocido por por toda la sociedad porque forma parte de los álbumes familiares. En casi todos los álbumes familiares de cualquier persona en Colombia hay fotografías de este tipo. Al indagar por el tipo de fotografía, pues los fotógrafos nos contaron que se trataba de una fotografía llamada fotocine, porque tenía como ciertas relaciones con el cine, sobre todo por el uso de los materiales. Se utilizaba película de cine en largos metrajes y se utilizó esta cámara que fue la protagónica de este tipo de fotografía llamada cámara Olympus Pen, que tiene una característica muy significativa y es que esta cámara duplica el número de fotos al momento de hacer las fotografías. Si uno compraba un rollo de 24, pues podía hacer 48 fotografías y esa era la característica principal. Y eso se hizo básicamente en toda la ciudad. Había lugares donde se podía encontrar muchos de estos fotógrafos haciendo este tipo de fotografía y era al momento de hacerle la foto, pues le entregaba este material, este recibo, y con él podía ir al laboratorio a reclamar la fotografía. Como ustedes pueden ver, incluso tiene un código que le permite a la gente localizar las fotografías. Este tipo de fotografía existió más o menos entre los años 70, 80 en Colombia y luego por allá en esa época desapareció. A partir del encuentro de este archivo, que además fue, como digo, un encuentro hecho al azar, el archivo fue encontrado en la basura, seguramente un laboratorio lo tiró a la basura y luego alguien lo rescató de ese pues, de ese destino de estar en la basura, pues yo me encuentro con este archivo y lo que hago es recuperarlo para convertirlo en una herramienta para crear algunas performatividades artísticas. Y una de ellas fue esta: tomar las fotografías, ampliarlas a escala real y ponerlas en los mismos lugares donde fueron hechas esas fotografías. Eso generó pues un efecto muy poderoso porque la gente tenía en la memoria que esas fotografías formaban parte del inventario de lo que reconocía, de lo que era parte de la realidad, y entonces eso les permitió identificar que esas fotografías existían y empezó a generar una reacción muy poderosa, y es: yo quiero identificar esas fotografías en mis propios álbumes. Y esa búsqueda de las fotografías en los propios álbumes me condujo a una exploración que yo luego utilicé de manera sistemática, que fue tratar de recuperar las historias mínimas que contenía cada fotografía. Y entonces esas historias mínimas me dieron la posibilidad de construir pequeños relatos que luego yo he ido presentando en distintos escenarios, en exposiciones fotográficas. Fuimos invitados al Festival Fotográfico de La Habana en Cuba, he estado en Argentina, pues ahora aquí en Brasil, también he estado en México presentando pues este proyecto. Y eso, digamos, tiene pues unos efectos muy importantes, sobre todo para la reivindicación de eso que son las historias mínimas de los transeúntes. Esa es finalmente digamos, el elemento fundante y central del proyecto. Para poder establecer este vínculo con la mayor cantidad de gente, hemos aprovechado sobre todo las redes sociales, en Facebook, en Instagram, hemos lanzado paquetes de imágenes que resultan ser casi que tendencia en el momento en el que las lanzamos, porque la gente las reconoce y empieza a llamar a sus familiares, a decirle: ve, el abuelo está aquí en Instagram. Y entonces eso suma otra historia, llega alguien más y cuenta otra historia. Esas son, digamos, los elementos valiosos del archivo. En la página web en este momento reposan cerca de 10.000 fotografías que pueden ser consultadas por cualquier persona a través de la página web, y la imagen aparece en primer lugar en negativo. En el momento en el cual la imagen aparece en negativo, que es una usanza muy vieja, probablemente la gente más joven ni siquiera reconoce qué es un negativo fotográfico. Pero luego, después del negativo, la gente puede hacer clic y revela la foto, se hace visible y se puede ampliar, y a partir de eso puede identificar cada una de las fotografías. Las fotografías llegan al azar, además, o sea, hay un sistema que permite que las fotografías vayan apareciendo al azar. Y a partir justamente de esa presencia de las fotografías, de la identificación que la gente está haciendo de ellas, pues empiezan a aparecer justamente esas historias, las historias mínimas. Por ejemplo, alguna vez, hablando de este proyecto,
alguien se me arrima y me dice, esta persona, este señor que está ahí es mi tío. Y esta es la fotografía, digamos, que yo puse en la calle una vez. La fotografía original es esta. Esta fotografía dio como toda la posibilidad de que esa persona me contara la historia de su tío y en qué momento fue tomada la foto, de qué manera se realizó esa imagen y posteriormente pues yo esa historia la puse en el activo del archivo porque permite darle contexto a cada una de las imágenes. Esta, por ejemplo, es una historia que apareció justamente cuando instaladas las fotografías en el espacio público, un niño que vivía en la calle, pues entró en relación con esta imagen, con esta mujer en principio, ¿no? Se quedó conversando con ella, le contó seguramente una historia muy larga porque se quedó un rato muy largo ahí y yo fui testigo de esa historia que me parecía tan íntima incluso que básicamente no tuve siquiera la posibilidad de arrimarme a escuchar qué le estaba diciendo. O, por ejemplo, esto. Aquí vemos una persona que pasa por la calle y atrás, en un hallazgo muy valioso, vemos a uno de los fotógrafos haciendo de fotocinero. Lo podemos ver de manera muy clara, le podemos ver la cara haciéndole gestos al otro fotógrafo y lo vemos en plena acción, con la cámara en mano y haciendo una fotografía y haciendo un gesto justamente debido a la persona que pasaba. O finalmente la historia de Don Horacio. Don Horacio fue uno de esos fotógrafos fotocinero que fue una fuente para mí sumamente valiosa. Lo encontré a través también de un vínculo por el azar. Alguien me dijo, yo conozco a un fotógrafo que fue fotocinero y me puso en contacto con él. Yo fui a su casa, me contó las historias y a partir de esas historias, pues, digamos, yo descubrí muchos datos de lo que fue esta práctica fotográfica en la ciudad de Medellín. Y una de las historias que me contó fue esta, que con ella termino este relato, y es la historia en la cual él un día, revelando fotografías en el laboratorio, encuentra a su esposa de la mano de otra persona caminando por la calle, ¿no? Una historia que en principio era así, sorprendente, poder ver a su esposa de la mano de otra persona, de otro hombre, caminando por la calle, pues parecía un acto absolutamente del azar, pero imposible, y sin embargo, él ocurrió. Y eso, pues claro, forma parte el poder que tiene este archivo de referenciar, de contar historias, de poder hablar de pequeñas historias que conforman finalmente la historia de una ciudad. Este podría perfectamente calificarse como un álbum familiar de la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Gabriel. Muito bom trabalho. Agora a gente vai dar prosseguimento à apresentação. A Glenda chegou por aí, gente? Acho que não. Gisele. Gisele, eu sei que está aqui. Gisele Cristina Barroso Oliotti, que vai apresentar para a gente o trabalho Sob a Luz Ancestral. Eu posso compartilhar a tela daqui? Claro, pode sim. Uau! Olá a todos, todas e todes. Eu vou trazer para vocês e compartilhar o meu projeto Sob a Luz Ancestral, onde a gente fala de cuidado em rede como uma tecnologia de memória. Primeiro, agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma alegria poder trazer um pouquinho dessa trajetória e da profundidade desse projeto também para todos vocês. Eu sou fotógrafa, sou artista visual e terapeuta de saberes femininos ancestrais. Estou em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. É um território de montanha e mar, mas é um território de muita ancestralidade, né? Um lugar onde nós temos comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, um território que antes da invasão, né, já existia há 5.000 anos, né? A gente tem histórias aqui que os tupinambás estavam aqui já há pelo menos 5.000 anos. Esse projeto Sob a Luz Ancestral ele nasceu de uma urgência interna minha
de me conectar com as minhas raízes, com a minha ancestralidade, com as memórias das mulheres negras, com essas mulheres que sustentam, né, o planeta, o país com as mãos invisíveis. Todas as fotos que vocês vão vendo, na medida que eu for falando, elas são fotos desse projeto, são das mulheres desse projeto. Então, tudo começou vibrando aqui dentro de mim, né? Essa necessidade de me conectar com as minhas raízes. Eu sou uma mulher negra, filha de uma mulher branca, né, de origem portuguesa, e a família do meu pai é uma família afro-indígena, negros com indígenas. Então, eu sou essa grande mistura e trago toda essa mistura aqui, né, dentro desse projeto. Então, essa rede começou dentro de mim, veio esse chamado e essa coragem de buscar uma forma de viabilizar isso. Então, eu busquei um edital público de fomento cultural, escrevi esse projeto, encontrei esse caminho, né, esse financiamento para transformar essa ideia, essa imagem, né, essa imaginação de criar essa rede de mulheres e transformar isso em realidade. Fiz um chamamento público, criei nas redes sociais uma página e fui convidando essas mulheres negras e quilombolas da cidade para elas chegarem. E isso foi pulverizando, né? As pessoas foram compartilhando e elas vieram, né? Muito tímidas. Teve um número maior de inscrições do que o número de vagas que eu poderia acolher. Isso foi muito legal, né? Chegaram 26 mulheres. Eu tinha aberto ali naquele momento 15 vagas. E elas chegaram inseguras, né, sem saber muito bem o que elas iriam encontrar. A proposta inicial desse projeto é unir a fotografia e a escuta terapêutica, unir todas as ferramentas que eu tenho. Então, no primeiro momento, elas passavam por um processo de escuta comigo, então a gente se encontrava, né? Depois dessa seleção, e que eu divulguei essa seleção, eu comecei a marcar os encontros com elas, individuais. Então, eu fui escutar uma a uma, conhecer a sua história, a sua origem, o que ela queria compartilhar com o mundo, quem eram as mulheres dessa família, quem foram seus avós, né? Da onde elas vinham, e elas foram me contando, e nesses encontros foram chegando muitos conteúdos, né, de vivências, e de diversos lugares também, né, que elas vinham, não só daqui da região. E esse projeto ele foi se transformando num espaço de pertencimento, né, à medida que eu fui conhecendo, elas foram percebendo, e eu fui na página postando o que estava acontecendo, os bastidores, quem que eu estava encontrando naquele dia, quem que eu ia fotografar. Então, a gente fazia esse primeiro momento de escuta, marcava a data da vivência fotográfica, e aí eu colhia as imagens de bastidor, e ia colocando na rede social, e elas já iam se encontrando, né, se reconhecendo. Então, a fotografia nesse processo, ela veio como, não só como um registro histórico, mas como um rito, né? Porque antes antes de eu fotografar elas, a gente se conhecia, né? A gente se escutava, eu sentava para olhar e saber de onde elas vinham, né? E essas imagens, elas foram se tornando esse arquivo vivo, né? Esse lugar onde as histórias, elas vão sendo contadas a partir dos corpos, né? A partir das vivências. E a gente foi criando essa rede, né? Essa aqui é bem interessante que ela veio para a sessão fotográfica, ela veio para o encontro da nossa conversa, já com a filha, e quando a gente foi fazer a sessão de fotos, a gente foi na casa dela e ela tinha feito esse painel com as mulheres da vida dela, né? Então tem a mãe, a maior foto que tem atrás é a mãe dela, e aí as mulheres que são a rede dela, né? A comadre, a melhor amiga, as pessoas que compõem ali todo o mundo dela, né? E a gente teve essa imagem tão bonita. Então, a gente foi criando essa ciranda de histórias, a gente foi trazendo essa beleza, né? Que é ser uma mulher negra, essa força também de continuidade, e esse exemplo que a gente vai dando para essas meninas, né? Que vão tendo contato com esse projeto. Ele também tem dentro dele uma oficina, onde a gente reúne meninas negras, né, jovens negras de 16 até 30 anos para a gente falar, né, sobre ancestralidade, sobre fotografia e trazer para elas a beleza, né, de ser uma mulher negra e a beleza e de tudo que nos atravessa, né? Existem dores, existem desafios e ao mesmo tempo existe beleza.
Essa imagem aqui também é de uma das sessões onde a gente foi, ela trouxe muitos elementos da espiritualidade dela, a fumaça, o cachimbo, o terço, né, aquele mundo dela, né, que é do candomblé, e eu fui respeitando muito isso, né, nessas conversas eu sempre ia perguntando o que elas queriam trazer e quem elas queriam referenciar, que ela queria referenciar a avó. Numa outra foto que a gente passou, que ela tá com uma espada, né, de Ogum assim na mão, que era em referência ao avô. Então, os saberes originários, eles estavam o tempo todo presentes, na oralidade, nas rodas, na resistência, em tudo aquilo que a gente foi compondo, né, costurando juntas esse projeto, a gente sempre tinha muito essa força, né, essa força motora, impulsionadora ancestral com a conexão com a natureza, a partilha dos alimentos, esse templo também, né, a gente sempre pausava para fazer essa conexão, né, esse tempo da alma, antes de clicar, qual era o tempo, né, qual era a expressão que essa mulher queria passar naquele momento. Esse projeto, ele nos ensina sobre memória, né, memória não é só o que se guarda, mas é aquilo também que a gente compartilha, e cada uma dessas mulheres, quando elas se viam com dignidade, elas iam acendendo esse fogo da ancestralidade, né, quando elas se viam, eu ia clicando e mostrando a foto na câmera, elas falavam, meu Deus, sou eu, e elas iam se vendo importantes, né? Muitas delas nunca tiveram oportunidade de passar por um processo mesmo, né? De ser fotografada. Uhum. O Sob a Luz Ancestral, ele tem um site onde eu acomodo as galerias com as imagens, com as fotografias dessas vivências e conto um pouquinho dessa história que elas me contaram. Algumas delas num tom mais poético, sem revelar, porque algumas histórias eram conteúdos muito profundos e muito íntimos, que elas não se sentiam confortáveis de expor, elas conseguiram compartilhar comigo. Então, nos textos, né, que eu trago ali contando a história delas, alguns vêm mais de uma forma mais poética, sem revelar. E alguns outros que elas queriam revelar, né, conta a história, de onde veio, da mãe, dos atravessamentos, dos enfrentamentos. Então, nesse site é possível acessar todas as galerias. Esse projeto, ele é mais que arte, ele é um organismo vivo, ele pulsa entre essas mulheres e aqui no território. É muito bonito ver, né, que ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando voz. Essas mulheres, elas vão sendo reconhecidas, né, nos espaços que elas ocupam por aqui. Isso segue crescendo. A gente conseguiu colocar na Mostra de Artes aqui da cidade algumas obras em exposição desse projeto, que foi muito bonito. E agora a gente tem o Novembro Preto, que inicia hoje, onde vão ter também algumas obras, alguns quadros dessas imagens desse projeto circulando aqui no Circuito de Artes da cidade. Essa rede vem crescendo no sentido de trazer a lembrança da nossa potência, de usar esse fogo, né? Que essa chama que a gente traz para a gente transformar, para a gente fomentar as coisas boas, né? Nesse tempo que a gente está vendo de tanta destruição, a gente poder trazer a arte e trazer a escuta, o lugar de fala, a oralidade, para ser um campo de aconchego, um campo de encontro, um lugar de confiança para a gente estar juntas, para a gente poder se firmar, né? Para a gente atravessar, fazer essa travessia juntas, né? Então, esse é o movimento. Eu trouxe essa frase aqui, né? Que quando uma mulher preta ela é vista, a ancestralidade dela toda sorri. Quando ela conta a sua história, o mundo escuta. E é isso que a gente tem vivenciado, as pessoas têm parado para escutar essas histórias. Histórias muitas vezes não tão bonitas e não tão fáceis, né, de escutar, mas elas estão tendo esse lugar de escuta, esse lugar de existência, esse lugar de resistência, né, de ser quem elas puderam ser, né, e com tudo que elas contêm. Eu agradeço muito o espaço, gratidão pelo tempo. Obrigada. Obrigada, Gisele. Deixa eu interromper interromper o compartilhamento. Obrigada, Gisele.
Eu acho que a Crisele chegou. Eu acho que eu vi ela interagindo ou foi impressão minha? Isso. Você tá sem áudio, Crisele? Você quer, de repente, entrar e sair de novo para ver se volta? Tá bom, a gente segura aqui um pouquinho, tá? Tá. A gente tem outra apresentação? Acho que não, né, Levi? Acho que A gente pode abrir para as perguntas, por enquanto. A gente isso. volta depois para a apresentação. É, acho que a Crisele conseguiu ligar o áudio, mas a gente pode fazer as apresentações, as perguntas, então. Não, a gente não consegue. Então tá bom, a gente vai fazer as perguntas e respostas aqui e te dá mais um tempinho, tá bom? Pessoal, a gente vai abrir então agora para a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser pode levantar a mão, quem quiser pode escrever no chat também, que a gente está acompanhando, tá? Podem ficar à vontade. A gente tem perguntas? Se ninguém fizer, eu vou fazer, hein, gente? Ó, eu tenho lista, hein? Eu não tenho pergunta. Eu sou Eliette. Pode falar, Eliette. É, eu tenho apenas assim uma admiração, Gisele, que trabalho lindo que você faz. Eu fiquei emocionada com a, a explicação que você trouxe, né, com a ideia das fotografias e uma fotografia com muito, muito, muito sentido, muito, porque não é só uma fotografia, né? É toda uma história ali por detrás que você desenvolve. Eu não sei se você falou no início, né? Mas da onde você é e aonde fica essa exposição que você colocou, você sinalizou que vai ter. Acabou sendo uma pergunta, né? Obrigada. Muito obrigada, Eliette, pela sua fala, por esse olhar aí. Eu estou em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é cidade vizinha com Paraty, a gente está na divisa. Essa exposição, ela acontece aqui em Ubatuba agora, nesse mês, então é o mês todo de novembro, em 3 espaços. A gente vai estar fazendo esse circuito de artes com essas obras expostas e tenho a intenção, né, de que esse projeto se torne uma exposição individual e itinerante também, né? O sonho é que ela possa seguir, possa ir para outros espaços e outras galerias. Certo. A Mauri tinha levantado a mão para uma questão. Sí, buenas tardes. Bueno, quisiera preguntarle al profesor Gabriel sobre este trabajo de indagación en este archivo fotográfico. Si puede contarnos un poco más acerca de digamos, el potencial autobiográfico de las personas que fueron registradas en este archivo, si hay una indagación sobre sus historias de vida, digamos, que acompañe un poco estas intervenciones que él nos mostraba al principio. Hola, Amaury. Pues mira, claro, el potencial autobiográfico y autorreferencial es directo, porque acontece básicamente con base en la imagen de alguien cercano, de alguien que se identifica, de alguien que puede ser uno mismo o alguien cercano de la familia, y acontece a partir de justamente de lo que ocurre en esa imagen con ese momento histórico. Casi siempre las historias que se cuentan vienen precedidas en ese momento estaba pasando esto. Es decir, hay una especie de recuperación de un momento histórico en la vida de cada persona, y eso necesariamente es autobiográfico. Y en el caso de las referencias, que incluso pueden ser de otra persona, vamos a decir de un familiar, pues justamente hacen referencia a ese momento histórico de esa persona en el cual
eso le estaba pasando. Y esa acumulación de pequeñas historias, de pequeños relatos, pues terminan siendo, pues básicamente una especie de suma que permite contar una historia incluso de lo que es una ciudad, de cómo se vive una ciudad, cómo acontece la vida en un determinado lugar, en un determinado territorio. Y esa suma de, digamos, de historias que van desde lo muy autobiográfico, desde lo propio, desde lo mío, desde la referencia propia, de lo autorreferencial, termina por escalar a convertirse también en la historia de un entorno, de una geografía, de un colectivo humano, porque básicamente logra evidenciar que todos vivíamos de alguna manera unas realidades que se aproximan o que están viviéndose juntas. Y eso resulta ser, pues digamos, el potencial más fuerte de este proyecto. Certo. Catarina tinha levantado a mão, você quer comentar, perguntar? Primeiramente, parabenizar para todos os trabalhos, né? Foram muito bacanas, cada um com a sua peculiaridade, né? Com seu atravessamento na gente. Mas um que me chegou muito foi o que o Rodrigo apresentou e a Adriana Jorge, né? Eu achei de uma delicadeza, de uma poesia, né? E até uma das coisas, assim, não é pergunta, né? Mas até ver também que o que eu achei muito bonito é que vai ser um vídeo para que conte sobre o momento que a gente vivenciou. Eu achei de um conteúdo riquíssimo, né? Para que daqui a 5, 10 anos, como é que essa história vai ser contada e por mulheres que vivenciaram, né? A forma como vocês colocaram também tinha um nome, a profissão, e tinha depois, tipo assim, detetive de humanidade. Gente, eu achei, caramba, que sacada, né? Eu achei de uma delicadeza, entendo que houve uma permissão, né, dessas mulheres, mas eu achei brincar, né, com o que a gente entende de identidade, né, das características da pessoa, daquele contexto. Eu achei muito terapêutico, né? Então, assim, como eu transito pelas terapias, minha profissão transita, né? Eu acho que é um projeto que vocês devem buscar, assim, os fomentos, né? As leis que apoiam, porque, assim, elas mesmas colocaram, eu já estou esperando que tenha mais encontros, né? E cada vez mais eu acho que é isso, né? É nesses cuidados pequenos com essas pessoas do território que isso vai tomando outras dimensões, porque se a gente cuida daquelas pessoas, elas também vão estar sendo cuidadas e elas estão melhor, assim, não sei se a palavra é melhor, mas elas estando bem, fica muito mais fácil elas cuidarem de outras pessoas, e o nosso mundo está precisando disso, sabe? Então, eu achei muito poético, muito profundo, e que vocês consigam esses apoios financeiros, porque todos nós, assim, a gente faz, alguns aqui são de forma independente, e a gente sabe o trabalho que dá, né? O orçamento que a gente acaba destinando, peraí, né? Abrindo mão de algumas coisas para poder investir no que a gente acredita, né? Então, aqui é o meu parabéns. Bacana, Catarina. Obrigada pela contribuição. A gente tem mais perguntas? Bom, tenho algumas aqui, mas a prioridade é a apresentação da Crisele, porque a gente precisa mesmo saber de mais histórias, né? A gente saber de mais trabalhos que têm sido feitos. Então, assim, incrível, incrível. Crisele, você acha que dá para apresentar? Tenta. Não. Será que desconectar o fone e ir pelo áudio do computador não funcione? Eu acho que talvez funcione melhor sem o fone. Vamos ver. E agora, vocês me ouvem? Ê! Seja Era o bem-vindo fone. oficialmente. Desculpa, gente. Imagina. Alguma coisa aconteceu com o fone.
Deixa eu aumentar aqui o volume, porque eu tô com uma obra, por isso que eu tô com o fone. Eu tava já brigando com ele já faz um tempinho. Perdão por isso. É muito bacana ver o trabalho dos colegas, embora eu estava mexendo no sistema aqui para tentar ajeitar isso. Eu posso compartilhar minha tela? Pode sim, pode começar. Qual é o formato melhor, PDF ou o PowerPoint? O que vocês têm colocado? Ambos, assim, tem funcionado bem. O pessoal tem compartilhado mais PDF, né? Mas fica ao seu critério, que você achar que é mais tranquilo. Ok. Ai, desculpa, porque eu ainda tô com tosse junto. Vamos ver se apareceu para vocês ou não. Ainda está iniciando. Aparece? Ainda não. Ótimo. O som tá bom? O som tá O ótimo. volume tá bom? Tá. Então, gente, deixa eu cuidar do tempo aqui. Eu vou falar de um trabalho que está num estágio bem inicial, porque eu sou pesquisadora, de comunicação e justiça climática. Atualmente, estou envolvida com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, o PPG-Com, da Universidade Federal do Paraná, onde eu desenvolvo pesquisa, ação participativa, né? Então, eu faço pesquisa, mas também algumas ações vinculadas à comunicação e sensibilização sobre a crise climática, em especial com o foco da justiça climática. E aí, eu já trabalhei com adolescentes e agora eu trabalho com jornalistas, inclusive essa é a minha formação, eu sou jornalista de formação, mestre e doutora nessa área, e agora, no estágio de pós-doutorado, desenvolvo essas ações aí vinculadas a uma iniciativa do Estado do Paraná, que é o NAP Emergência Climática, dentro de um eixo de sensibilização sobre esse assunto, então tentando entender estratégias adequadas para comunicar a crise em curso e também promover a formação de multiplicadores, né? Sejam jovens ou sejam comunicadores, nesse caso estou trabalhando com jornalistas. E aí, essa pesquisa em específico, que eu vou apresentar agora num estágio muito inicial, ela surgiu a partir dessas minhas pesquisas, assim, desse primeiro eixo dessa pesquisa, entendendo que as narrativas, elas têm uma força muito grande para comunicar e sensibilizar, né, as pessoas a partir das histórias. E aí, então, eu faço um recorte sobre narrativas de resistência a partir dessa força das histórias de vida, né, e o quanto isso contribui para a emergência climática, para compreender, desculpa, e sensibilizar a partir, né, do enfoque sobre a emergência climática. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho as contribuições das histórias de vida para fortalecer a sensibilização, em específico sobre justiça climática. Então, essa é uma primeira fase, né, que eu estou fazendo de revisão de literatura e análise de algumas narrativas. E aí, o recorte é sobre narrativas de mulheres, e especialmente tecidas nos territórios latino-americanos, africanos e em comunidades brasileiras. Em especial aqui, são dois territórios, eu já vou comentar. Para, numa segunda etapa, eu mapear e elencar iniciativas né, que tenham esse respaldo da escrita de si ou das escritas biográficas de memória publicada na última década, né? Então, o que que me move para fazer essa pesquisa, né? É uma compreensão, né? Eu parto da premissa de que as narrativas elas fortalecem a luta por justiça climática. As minhas pesquisas e mesmo pesquisas no mundo todo têm mostrado que sempre contar histórias vai ser a melhor forma de comunicar, né? Em especial a partir das pessoas que estão vivenciando essas situações, porque numa sociedade desigual a crise climática acentua essas desigualdades, né? Então, as histórias de quem já está, de alguma maneira, enfrentando as violações de direitos humanos, enfim, são uma forma de mostrar como essas pessoas têm vivenciado, chamar atenção para ações concretas e também uma forma de partilha, né? Uma possibilidade de conhecimento sobre ações que estão sendo possíveis e de alguma forma, né, essas narrativas mobilizam. Então é isso que daí que eu parto para essa análise que, infelizmente, né, acho que é conhecimento de todos aqui, até porque é uma temática inerente também ao evento. A gente vive uma crise climática em que pouco vem sendo feito, né? A gente está às vésperas da COP aí discutindo essa questão de
pensar incremento, né, de ações financeiras que de fato atinjam o núcleo, né, da questão, que é vencer de alguma maneira ou minimizar as desigualdades sociais, porque no momento de crise como essa, são as pessoas que estão em situação vulnerável que vivenciam a crise climática de uma forma mais intensa. Então, mergulhar nas narrativas dessas pessoas que já estão enfrentando, né? Mesmo que num momento de desesperança como essa, que a gente vê que já ultrapassamos aí, estamos muito próximos, né? De ultrapassar uma meta estabelecida nos níveis de temperatura média global, essas pessoas há muito tempo vêm fazendo muitas ações nos seus territórios, né? Então eu fui atrás dessas histórias. E aí, né, o que também embasa essa discussão é a compreensão de que justiça climática não é só um conceito, mas é um conceito articulado à ação. Ele é um movimento, né? Então a gente pode considerar que a cobrança para que sejam enfrentadas as consequências da emergência climática de modo compatível com quem, infelizmente, colonizou os países, né? Enfim, com quem fez, de fato, todos os movimentos que a gente está acompanhando aí, que estruturam a desigualdade brasileira em países do sul global, do continente africano, né? Então, isso é um pressuposto importante para essa seleção, né, desses materiais que eu vou apresentar para vocês. E outra questão, que é mais teórico-metodológica também, é de compreender que a narrativa ela fortalece, enriquece a sensibilidade, né? Porque ela está embasada numa tríplice tessitura, como diz a professora Cremilda Medina, que é a técnica, né, da narrativa propriamente, mas também a ética e a estética. Enfim, ela está vinculado a um estatuto ético de realidade, né, as narrativas de histórias de vida, enfim, e as questões estéticas no sentido da forma como a gente recebe essas histórias, como essas histórias nos chegam, né? E eu analiso essas duas narrativas a partir de uma matriz para análise empírica do poder que foi desenhada inicialmente por um jornalista, o professor Luiz Gonzaga Mota, da UNB, já falecido há 2 anos, mas que ele compreendia, né, que há uma pluralidade de intervenções e que a narrativa resulta dessas vozes e interesses contraditórios que estão em estruturas de poder, mas que se sobrepõem, né, que a narrativa rompe com essa perspectiva cada vez que alguém tem lugar à fala, né? Então, o que que eu analiso? Eu analiso duas narrativas, uma que está contida nessa pesquisa, publicada em 2022 pelo Observatório do Clima, em especial pelo grupo Gênero e Clima, né? Do Observatório do Clima, que é Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, que foi organizado por Andréa Lobach e Letícia Lima. Então, são várias histórias que estão nesse livro, são todas sobre o território brasileiro, foi feito inclusive durante o período da pandemia, né? Então, as coletas aconteceram grande parte remotamente, enfim, mas essas mulheres têm lugar de fala, elas ecoam, né, as suas narrativas de resistência com relação à justiça climática. E aí a outra obra é uma obra que, de alguma maneira, também está vinculada ao Observatório do Clima, ao grupo Gênero e Clima do Observatório do Clima, que é a obra da Mary Robinson, né? Justiça Climática, Esperança e Resiliência e a Luta por um Futuro Sustentável, né? Então, a Robinson também, a convite do Observatório do Clima, traduziu essa obra e foi publicada em 21, né, pela Civilização Brasileira, editora Civilização Brasileira, que também traz relatos de pessoas que vivenciam a crise climática em diferentes lugares do mundo, né? Então, aqui eu vou mostrar um recorte desses dois relatos em que né, a partir dessa matriz a empírica para compreender o poder de voz nessas narrativas, eu trago o relato da Veridiana Vieira, que é agricultura, vive no Mato Grosso, no Brasil, e ela é uma pessoa assentada, né? E ela passou por. Então, assim, há uma abertura, né, do texto que conta um pouco da sua trajetória, né? Desde a infância, ela conta que ela passa a ver uma mudança muito grande, né? Até nas possibilidades de uso da terra, ela que trabalha com a coleta de castanha hoje, né, nesse assentamento,
Mas ela fala assim: ah, chovia bastante no passado, nós não conseguíamos nem secar as nossas roupas no varal, né? E hoje a gente já tem uma diferença no fruto, da castanha, né, por conta da emergência climática, por conta dos períodos muito grandes de estiagem. E aí ela coloca a perspectiva da falta de políticas públicas, né? E aí eu trago um recortezinho de uma frase dela que eu queria pedir a licença, né, para reproduzir, que ela vai dizer: aqui no assentamento, se a gente conseguisse resolver a questão do Pronaf Mulher, que é uma linha de crédito específica para a mulher do campo, já seria ótimo, porque o titular da terra é o homem. Eu ainda luto muito aqui nessa região por isso. Eu consegui meu sítio pelo INCRA, e quando eu ainda era solteira, mas quando casei, perdi meu direito à terra. Isso acontece com várias outras mulheres no nosso contexto. Se as leis fossem cumpridas de fato, as mulheres do campo já teriam mais autonomia. Então, assim, ainda que ela discuta e evidencie a ausência de uma política pública, há um entendimento a partir desse poder de voz que o fato dela narrar isso, né, acaba ecoando de uma outra maneira por essa cobrança, né, para que essas políticas públicas sejam de fato equalizadas, e possam colocar em centralidade essa que é uma população que vivencia a crise climática ainda em outras camadas, né, que é a população na perspectiva de gênero, né, mulheres, mães, enfim. Então, essa fala muito contundente, de Veridiana traz aí o seu lugar de fala, né? Traz a sua perspectiva. Essa narrativa ela foi feita no formato de entrevista ping-pong, então, ainda que tenha uma abertura de apresentação, ela responde algumas perguntas feitas pela Letícia, né? Lima, e aí então eu acho bastante interessante que a gente conheça essa mulher na voz dessa mulher, né? Conheça a sua história na sua própria voz. E a outra narrativa, já me encaminhando para o final, é da Constance Oakland. Eu não sei se é essa a correta pronúncia, mas ela é uma fazendeira e líder comunitária do leste da Uganda, na África Oriental, e que, diferente de Veridiana, está vivendo situações de enchente no seu território. Ainda que essa história seja um pouco anterior, né, porque o livro foi publicado em 2021, mas as narrativas coletadas pela Mary Robinson foram coletadas ao longo de toda a sua trajetória como presidente da Irlanda e depois como comissária dos direitos humanos e emergência climática da ONU, né? Então, ao longo de uma década, mais ou menos, mas então isso já é percebido há quase uma década, né? No continente africano. E aí a própria Constance vai dizer que enfrentou uma enchente muito grande, que ela precisou sair com a sua família e 7 filhos de forma muito rápida do seu território. Levou um tempo para baixar as águas. Quando voltou lá, estava devastado, não tinha comida, o milho, o sorgo, tudo, né? Não tinha possibilidade de colheita. E aí precisou se encontrar possibilidades, né? Encontrar possibilidades. Inicialmente pediram alimentos e depois solicitaram sementes, né? Porque somente plantando seria possível reconstruir. E depois, a partir dessa liderança, ela reúne as mulheres no seu sítio, né? E a partir de rodas de conversa, eles começam a discutir possibilidades de existência e ela passa a ser convidada para narrar essa experiência em outros lugares, em eventos ligados à questão climática. E um dia ela volta, né, de um desses eventos e diz para os seus amigos, para as suas amigas: olha, eu descobri que a crise climática não é ou que ela não chama dessa maneira, né, mas ela vai dizendo: o que está acontecendo aqui conosco não é um castigo divino, é uma questão por conta que tem gente usando muito carro, tem gente desmatando muito. E aí essa população diz: ah, então eles vão nos ajudar, né? Já que eles são os causadores disso. E aí ela diz: infelizmente não, a gente vai ter que fazer por conta própria. E percebe que até para sobreviver, muitos precisam fazer o corte de árvores para vender lenha. E a partir disso ela aprova no conselho local, que tudo bem, então, se era necessário, né, e era legal naquela ocasião fazer o corte das árvores, mas que era preciso plantar outras 5 a cada árvore derrubada. E ela diz, então, todo mundo está plantando árvores agora, muita mangueira, abacateiro e laranjeira. Todo domingo eu viajo para diferentes freguesias e falo depois da missa. Falo para as pessoas que a mudança climática chegou para ficar, mas que nós podemos superá-la plantando árvores, para que
aqueles que não querem plantar, eu digo que simplesmente pensem nos seus netos, né? Então, esses relatos, eles têm um poder simbólico e político, né, que se consolida a partir dessa anunciação conferida a quem fala, a respeito do que fala, né? São relatos em primeira pessoa, e elas, no que se refere à justiça climática, então, essas narrativas, elas ecoam, elas transformam em realidades, né? Gisele, Essa tô vendo narração é que feita no eu presente, que vivencia, em especial a partir de perspectiva de gênero, raça, lugar social, lugar territorial, enfim, né? São relatos que, mesmo distantes geograficamente, vão conectar essas possibilidades de ação. Então, eu concluo, né, dizendo que histórias pessoais, esses relatos, essas memórias e resistências de quem vivencia a crise, ecoa, né, e tem muita força, porque as suas vozes narrativas são rotas que iluminam rumo à justiça climática. Eu agradeço a atenção e daí fico à disposição para discutir com vocês. Obrigada, que acho que eu passei um pouquinho do tempo. passou um pouquinho, sim, Criseli, mas deu para poder concluir, né, o trabalho. Pessoal, a gente tem 7 minutos apenas. Eu tenho uma série de perguntas que eu gostaria de fazer. Eu acho que eu vou mandar no chat para vocês, deixar meu e-mail para vocês responder. A Maurícia, você quer perguntar de novo? Você levantou a mão? Sí, si é possível. Sim, por favor. Posso? Tá. Claro. Muito obrigado, professora Criseli, pela sua apresentação. Eu gostaria de saber se as obras referenciadas e os relatos de pessoas afetadas pela crise climática dão conta do resgate histórico dessas narrativas, ou seja, o quanto existem referentes históricos dessas afetações. Eu penso, por exemplo, nas enchentes no Rio Grande do Sul dos anos 40, 80 e agora em 2024. Então, se esse olhar está presente em uma estrutura temporal um pouco mais ampla. Nesses relatos que eu analisei, obrigada pela pergunta, Gabriel. Não há uma perspectiva de compreensão cronológica, vamos dizer assim. São relatos que são publicados de forma mais dispersa. No caso do Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, que é essa pesquisa do Gênero e Clima, eles tentaram abranger o território brasileiro, então tem várias histórias de vários momentos históricos diferentes, mas não numa perspectiva cronológica. E o mesmo acontece com a obra da Robinson, né, que também traz vários relatos tecidos a partir de realidades vivenciadas, mas em momentos distintos, né, não numa espécie de organização temporal, se eu compreendi corretamente. Certo, obrigada, Criseli. A gente tem um tempinho aqui ainda. Alguém quer perguntar? Posso perguntar? A Mauri respondeu obrigado para a Criseli. Pessoal, eu acho que Obrigada, Mauri. não vai dar tempo de... Desculpa, Criseli, te cortei. Não vai dar tempo de perguntar, assim, talvez de responder, porque eu acho que são respostas um pouco complexas, mas uma coisa que eu fiquei pensando dos trabalhos, e aí era uma pergunta para a Adriana, para o Rodrigo e para a Gisele também, né? Pensar sobre essas memórias recentes e esses contatos, essas entrevistas, né? Enfim, esse contato que vocês têm com essas narrativas também como um ativador dessas memórias traumáticas, né? Assim, então eu queria muito saber, até porque isso é muito importante para a gente enquanto pesquisador. Primeiro, né? A Criseli também vai lidar com essas narrativas, né? Primeiro, como que a gente se prepara, né, assim, para escutar algumas coisas, né, assim, porque algumas narrativas elas vão ser mais densas, né, assim, e como também a gente lida com esse ativador de memória no sentido de eu vou até uma pessoa, eu converso com ela sobre isso e o que que isso pode desencadear nela depois emocionalmente, né? Então é um pouco, eu acho que uma discussão assim que eu acho que seria interessante saber um pouco. Eu não sei se a gente tem 3 minutinhos, né? E para o professor Gabriel, me gustaría saber cómo eligió cuáles fotografías usar, en qué lugares colocarlas en Medellín, y si hubo un lugar que has evitado por una razón. ¿Quieres que responda a esa yo? Pues porque la otra es bastante
La otra es un asunto incluso que aborda asuntos de la curación, de lo terapéutico, cosas que tienen que ver con ese impacto de la imagen. En este caso, la selección de las fotografías también tuvo mucho que ver con el azar, o sea, imágenes que yo fui descubriendo que me parecieron sugestivas y que en efecto el lugar pues digamos, la escogencia tuvo que ver con el lugar donde luego se iban a instalar, donde se tomaron las fotografías originalmente. Esas imágenes que vimos que se aparecían en gris es porque ahí mismo, en ese mismo lugar, 30 años atrás, esa misma persona pasó por ahí. Entonces esa fue la razón por la cual escogí ese lugar y esa fotografía porque me daba la posibilidad de hacer este loop de tiempo, el tiempo de conectar el pasado con el presente que se podía ver a través de esa imagen que, en gris, junto con las otras personas que caminaban como lo hizo esa misma persona 30 años atrás. Gracias. Eu não sei se Adriana, Rodrigo ou Gisele querem comentar a pergunta que eu fiz de uma maneira mais sucinta. Sim, achei muito pertinente a sua pergunta, porque a gente está lidando com memórias traumáticas, né? Quando você vai lidar com povos tradicionais, povos originários ou pessoas negras, automaticamente você está falando de um povo que foi traumatizado, que foi dizimado, né? Então, o nosso autocuidado, a nossa preparação para receber cada uma dessas pessoas, ele é extremamente importante. Então, no caso do meu projeto, existia um formulário. Quando elas se inscreviam, elas já passavam por uma etapa de responder perguntas. Então, existiam já perguntas terapêuticas, né? E diziam o que você quer compartilhar, qual é a memória que você tem das suas ancestrais que mexem com você, e aí lá dentro já vinha um conteúdo. Então, quando eu recebi os conteúdos, antes de selecionar quais as pessoas, todos os conteúdos já mexeram comigo, porque eu também sou uma dessas pessoas. Então, o meu primeiro processo foi elaborar isso comigo, amadurecer aquilo dentro de mim, e aí também ir dosando durante a semana, quais as histórias que eu ia encontrar, né? Então, na hora de marcar os encontros com elas, não, essa semana eu não estou pronta para lidar com isso aqui, né? Com uma história de violência doméstica, de fome. Então, eu também fui cuidando de mim no processo de quais as histórias que eu ia ouvindo durante a semana, né? Separando os conteúdos. E sim, teve momentos e histórias que me atravessaram que eu precisei, que eu não segurei, eu chorei junto, sim. Né? A pessoa me contando, e a pessoa chorando, eu apertei a mão dela ali, coloquei a mão nela e também me permiti chorar, porque eu também sinto, né? E eu também vivo. Mas depois elaborar isso, né? O lidar com esse material, com esse conteúdo, sim, é necessário. A gente está se observando, tendo um tempo solo, um tempo. Aqui a gente tem muita natureza, né? Então a gente tem a sorte de sentar ali de frente para o mar, eu faço muito isso, e ficar num silêncio, esvaziar, né? Então, como terapeuta, eu tenho as minhas ferramentas. E eu acho importante que todos que desejarem fazer esse tipo de trabalho tenham ferramentas, né? Tanto não só a terapia, de buscar uma psicoterapia, mas existem ferramentas do mindfulness, da meditação, do tempo, do ficar consigo, né? Porque todos nós temos as nossas próprias dores. Então, sim, esses projetos, eles mexem com a gente e é preciso a gente se acolher e ter essa consciência de que eu vou mexer ali, em algum momento eu também vou ser engatilhada, em algum momento eu vou sentir e vai me atravessar. Não sei se eu respondi, mas... Sim. Obrigada, Gisele. Eu que agradeço. Não sei se tem um tempo para falar sobre. Acho que não, né? Olha, se for tipo 2 minutinhos. Pois é, que o assunto é complexo. Quando tu se relaciona com as pessoas, existe uma capacidade do ser humano de socializar e de construir percepções a respeito de uma realidade. A enchente, como eu falei, ela não é um fenômeno isolado do mundo capitalista, neoliberal, né? Então, eu que sou professora de teatro, junto com a Adriana, que é minha professora de teatro, a gente acaba aprendendo e necessitando entrar com essa profundidade do ser humano. O ser humano é uma subjetividade ímpar que vive em um coletivo, né?
E quando a gente realiza essa escuta, a gente também está trocando as nossas dores. Em todo momento, como foi, por exemplo, eu tenho 4 horas e meia de relatos dessas mulheres, né, da Nara, da Rosângela, da Ivane, da Nara, da Jussiara, e que eu tive que pá, né? Mas isso tudo ocorre num ambiente de troca possibilitado pela arte, pela música, pelo teatro. A gente chora, a gente ri, a gente, que nem eu falei ali no vídeo, através do medo, de toda a complexidade dos sentimentos, a gente trabalha a razão também. A gente vive nessa dialética possível entre o sentimento e a razão, porque quando a gente se comunica, a gente constrói outros mundos possíveis. E isso também é tarefa da arte. Isso também é proporcionado pela arte. Uhum. Mas eu respondo melhor no e-mail, tá? Tá bom. Mas obrigada mesmo assim. Eu tenho uma Pessoal, dúvida, sim, pode falar, rapidinho. Luciana. Claro. Se a gente quiser disponibilizar esse material no museu, a gente pode entrar em contato com vocês também? Aí é com o Levi. O Levi está aqui? Pode sim. Pode? Pode entrar em Levi, contato com a tem gente. como você deixar o seu e-mail aqui? Deixa sim, tá? Mandar no chat para vocês. Inclusive, sendo Obrigada, bem viu? rápido, assim, já que eu apareci aqui, eu sou assistente cultural do Museu da Pessoa e o trabalho de vocês, assim, do seu, da Adriana, Rodrigo, foi muito lindo, assim, ver como vocês conseguiram lidar com as histórias de vida e produzir isso dentro de um vídeo. E a gente, nas formações, fala muito sobre recorte, né? Como colocar a história de vida e trazer um recorte continuando com a história de vida. Esse poder desse dengo como pulsão coletiva foi muito bem feito por vocês. Então, parabéns de verdade. Falando um pouquinho da Gisele também e do Gabriel, eu acho que isso também é muito sobre história de vida, né? A Gisele falando, lembrei da música do BK, eu tinha até anotado, que é aquela coisa, sou continuação de um sonho dos meus pais, dos meus avós, e assim ele vai. E você traz isso muito nas imagens que você faz com o pessoal, eu achei muito lindo também. E o Gabriel, eu fiz geografia, né? Então, fotografia e território, eu achei linda a junção que foi feita sobre os lugares, sobre como essas pessoas em diferentes tempos conviveram no mesmo espaço e como a cidade foi mudando através da foto também. Super legal. E a Grisele sobre as mudanças climáticas, saúde de vida, é o tema do museu esse ano. Então, parabéns por tá indo atrás disso, lutando também pela causa. E, gente, bem rápido, eu apareci e já tô sumindo, né? E vou mandar meu e-mail no chat para vocês. Certo, obrigada, Levi. Pessoal, o Levi também, além do e-mail dele, vai deixar um link lá para quem quiser bater um papo, que é o link oficial do chat, né, Levi, que a gente tem. Vocês podem ir conversando. A gente encerra agora essa sessão e eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença de todos, quem veio apresentar, quem veio compartilhar, quem veio ouvir, né? Foi muito inspirador de verdade ver a diversidade de trabalhos e como tá todo mundo trabalhando essa questão da narrativa de diferentes maneiras, né? De forma tão plural, porque as narrativas elas são plurais, né? Então agradeço muito a presença de todos e daqui a 10 minutos, 9 minutos, a gente começa a próxima sessão, nessa mesma sala, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.